que você responderia para alguém que te perguntasse como eu faço para encontrar o meu propósito? Primeiro eu responderia para ele o seguinte: olha, não faça perguntas desse tipo, porque você se abre para todo tipo de picaretagem, né? Eu diria isso, como já disse algumas vezes. Agora, se avançasse a conversa, né? Eu poderia dizer coisas do tipo assim: olha, talvez se você parar de fazer marketing de si mesmo, parar de ser mentiroso, parar de ficar preocupado em agradar todo mundo, isso talvez ajude a você a encontrar propósito. Agora, lembre sempre, a grande maioria das pessoas não tem propósito nenhum. E nem podem ter. Por Elas quê? têm que pagar a conta. Tá. Pagar a conta. Comer. Isso já é uma conversa meio elitizada, né? Já. Entendi. Propósito é luxo. O que não significa que uma pessoa de classe mais vulnerável não possa e não tenha. A gente hoje tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque o mundo é tomado por idiotas. Então, assim, isso não significa dizer que uma pessoa de classe social vulnerável não tem o direito de buscar seu propósito e perseguir objetivos na vida e blá, 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 blá. É claro que isso é fato. Mas essa discussãozinha toda, é claro que... Veja que jovem que pede demissão porque não encontrou propósito na empresa que trabalhava, provavelmente tem para onde voltar em casa, tem comida em casa, provavelmente tem uma estrutura material mínima. Senão ele não fazia isso. Ele ia trabalhar em telemarketing, ele ia ser motoboy, ia engolir sapo todo dia. Sim, sim. Eu acho que... E tem aquela coisa também do trabalhar com o que gosta, né? É o que eu procurei, né? Trabalhar com o que gosta. Olha, Nem botar sempre, mais água aqui. nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas é muito bom. É. Eu sempre falo isso. É claro que quando você é jovem, você não sabe direito o que gosta. Sim. Mas eu acho que eu entrei na faculdade de medicina, eu devia ter 19 anos. E entrei porque fiz psicoteste, que na época era comum, né? Teste vocacional. Sim. E minha família era de médicos, então a psicóloga falou: faz medicina. Você gosta de biologia? Quem faz medicina, entra em medicina, faz qualquer coisa. Sim. Entendeu? Passa em qualquer vestibular, faz qualquer coisa. Então, faz medicina. Aí eu fiz. Não pensei direito. Família de médicos, né? Muito mais fácil a carreira. Mas eu, à medida que fui avançando no curso, fui percebendo que as discussões que eu gostava, tendo 19, 20, 21 anos, não eram as discussões que tinham na aula de medicina. Eu preferia as discussões que eu tinha no ensino médio, como professor de sociologia, filosofia, redação, mesmo de ciência, mas uma discussão de ciência aqui, ó, não a aplicação técnica da ciência. Então eu acho que quando você tem 19, 20, 21, 22 anos, você começa a ser capaz, pelo menos alguns de nós, a perceber isso, certo? Que você pode gostar mais disso e gostar menos daquilo, né? E eu digo para você, uma coisa que funcionou muito bem para mim foi quando eu comecei a me imaginar meu futuro. Então eu imaginava eu trabalhando no hospital, eu falei, nem a pau. Legal. Não quero trabalhar no hospital. Eu imaginava eu passando o dia inteiro atendendo o paciente, seja lá qual fosse a área. Cheguei a pensar em ser gineco, obstetra, porque eu tive muita experiência nessa área, mas no final eu pensava em ser psiquiatra, por razões óbvias, a psicanálise, mas assim. E aí eu imaginava eu trabalhando num consultório. Também não te agradava? Não, também não me agradava. E eu pensava, eu queria estar trabalhando numa universidade, queria dar aula e discutir questões da nossa época, história. Eu cheguei a prestar história no meio e não fui. Né? Passei em história e não fui. Mas, assim, e aí eu comecei a pensar no futuro. Eu quero esse futuro no meu cotidiano. Isso me ajudou muito.
Você escolheu, então, né, Pondé? Escolhi. Sem saber se ia dar certo. A chance de dar errado era enorme, né, cara? Imagina trocar a profissão de médico por filósofo com um filho e uma mulher. E, por exemplo, você foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mirando em ser professor. Eu comecei a ser professor quando eu estava fazendo o final do mestrado, né? Então eu fui professor, interrompi, eu comecei a dar aula na FAAP, né? Onde tem uma turma até hoje. Sim. Na Faculdade de Comunicação. Você dá aula ainda lá? Dou. Eu tenho uma turma só por causa da agenda. O pessoal da MTV, alguns foram alunos seus, né? O pessoal fala, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ali, galera de comunicação da FAAP, um monte fez aula com você. Eu dei assim. muita aula para muita turma. A minha diretora no programa da TV Cultura, Linhas Cruzadas, foi minha aluna na FAAP. Tá. Quer dizer, eu encontro muito ex-alunos em mídia. E ex-alunos que estão bem na carreira, né? Que estão bem na carreira, exatamente. Que fizeram bem o trajeto, né? Entraram no mercado. Sim. Então, porque sempre foi uma faculdade de comunicação muito boa. Isso, né? Isso. E com penetração no mercado. Então, assim, eu parei de dar aula quando eu fui fazer a Bolsa Sanduíche, como se fala na época. Passei 2 anos na França pesquisando doutorado. Voltei para a FAAP. E quando eu defendi, daí eu fui para a PUC, porque eu queria trabalhar em mestrado, doutorado, dar aula. Aí fiz concurso para a PUC. E por que eu fui para a PUC? Porque eu queria trabalhar com filosofia da religião. Tá. E não tinha isso na USP, na Unicamp, em lugar nenhum, em nenhuma pública. Hoje tem um pouco. Sociologia de religião, mas filosofia da religião continua não tendo. Sim. Tem na UNB, que eu sei. A USP não é forte na área de teologia, essas coisas, Não né? tem. Universidade pública, tradição secular, né? Mas a UNB, por exemplo, tem um departamento de filosofia da religião. Eu conheço gente, amigo meu, né? Que trabalha eles têm lá. os estudos judaicos, eu acho que tem um mestrado Na USP lá. tem. Na USP tem. Mestrado e doutorado. Estudos judaicos, Então, é cultura judaica e a religião está no meio. Mas Sim. não é teologia. Né? E assim, você sendo ateu, você gosta muito de teologia e de religião, né? Tem alguma coisa que te fez se interessar por isso? Olha, 2 coisas. Os textos místicos. E a minha habilidade, a minha experiência estética da ordem das sensações, como se fala em filosofia. Estética em filosofia não é arte, tá? Do século XIX para cá se criou a disciplina estética como filosofia da arte. Tá. Mas quando você fala experiência estética em filosofia, vem desde a Grécia. Significa experiência sensorial. Tá. Estese, sensação. Por isso, anestesia. Quando você interrompe a sensação, dor, no caso. A minha experiência estética contínua a partir de um certo momento na minha vida, inclusive, principalmente na época da França, frequentando catedrais e tudo mais, e a experiência com música sacra, sempre me levou a uma certa percepção intraduzível de que poderia existir alguma dimensão transcendente na vida humana. Né? Isso esteticamente falando. Tá. Quando eu digo esteticamente, é claramente sensação. Com música, eu adoro o templo religioso vazio. Adoro, até hoje. Seja lá de religião for. Então, assim, associado ao meu interesse pelas antropologias religiosas e filosofia, modelos de ser humano em religiões, que eu conheço basicamente judaísmo e cristianismo, né? Não entendo nada de religião oriental, nunca li nada, não entendo disso e não falo disso, né? Não é minha área de conhecimento. Esses 2 fenômenos fizeram com que eu quisesse estudar a filosofia da religião. Entendeu? E quando eu fui fazer concurso, eu tinha um ex-professor que foi uma espécie assim de... Como se fala hoje? Mentor? Sim. Hoje está na moda. Mentor, Tudo vira moda. Né?
Mentor era uma palavra comum de você se referir a alguém que é mais experiente, que te ajudava na formação profissional.